Olá para o pessoal que está chegando, vai nos dando um oi aí para a gente ver como que tá a nossa conexão, como que tá o nosso áudio. Enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai compartilhando aí nas nossas redes sociais. Quem está chegando, por favor, nos ajuda aí a compartilhar. Por favor, nos ajuda aí a compartilhar. Isso, olá, boa noite. Boa noite, professora Rosane. Ah, tá bom o áudio. Ótimo, obrigado pelo retorno. Boa noite, Ana querida. Beijão para você. Isso, tá chegando aqui o pessoal. Quem tá chegando vai nos ajudando a compartilhar essa nossa live de hoje, que é uma live especial, cheia aí de emoção, de sentimento, conversando sobre essa importante pauta que é a nossa juventude. Olá, Grazi, boa noite, querida. Isso aí, perfeito. Já temos algumas pessoas com a gente vai dando aí a abertura agora oficial da nossa live de hoje, onde a gente tem a alegria de poder estar trazendo presente esse tema tão importante e fundamental aí, que é juventudes. Juventudes, sim, no plural, porque existe uma diversidade muito grande de juventude, e quando a gente fala de jovens, a gente precisa assim atender a toda essa pluralidade que existe aí nas juventudes da nossa cidade, do nosso país, onde é importante a gente ver de uma forma mais ampla essas realidades. Para conversar sobre esse importante tema hoje, eu tenho duas pessoas que eu tenho muito carinho, muito respeito, que militam há bastante tempo aí nesta pauta da juventude, na luta por políticas públicas para a juventude trabalhadora. Eles já estão aqui na sala com a gente, eu vou estar chamando o meu querido amigo Eduardo, seja bem-vindo, Eduardo, é um prazer ter você no nosso bate-papo de hoje. E a Alessandra, seja bem-vinda, Alessandra. A Alessandra é de Caxias do Sul. Hoje a nossa live tem uma característica regional, né? Olha só. A Alessandra, que é professora da rede municipal estadual de Caxias e que também faz um trabalho muito legal com os jovens lá na cidade. Tá? Sejam bem-vindos. Olha só quem está chegando por aqui, Alessandra. Ó, a Gilca, um abraço para a Gilca, um grande beijo aí, né? A Gilca que por muito tempo nos ajudou aí nas nossas análises, na nossa luta por mais qualidade de vida para a juventude trabalhadora. Então sejam bem-vindos, tá? É um prazer ter vocês aí nessa live especial hoje. Lembrando que nós estamos fazendo lives na segunda-feira, né? Onde a gente traz presente no espaço de fala Chão da Escola, onde a gente tem os nossos convidados direcionados à questão da educação pública. A gente tem a nossa mini live na quinta e agora, durante a semana, a gente vai chamar algumas lives especiais abordando aí temas importantes para a nossa cidade, para o nosso país. Então, aos meus queridos convidados, muito obrigado por terem aceitado o convite e a gente já vai começar passando para vocês aí, que vocês se apresentem, falem um pouquinho sobre vocês, enquanto o pessoal vai chegando aqui. Então, pode começar, de repente, o Eduardo se apresentando, o Eduardo falando um pouquinho em que espaços que você está, e depois a gente já passa para a Alessandra e vamos entrar aí no nosso importante assunto de hoje. Eduardo, a palavra é tua. Boa noite,
Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim, tá ótimo. Perfeito. Então, Regina, desde já quero te agradecer enormemente pelo convite. É uma enorme alegria estar contigo e, sobretudo, estar contigo para falar sobre esse assunto que foi o que nos congregou, que nos apresentou um para o outro através da Pastoral da Juventude, né? Então, sou Eduardo Nisches Scorsato. Eu nasci em Arvorezinha, morei a maior parte da minha vida em Itapuca, que é numa cidade perto de Passo Fundo, e nos últimos 7 anos estive morando em Passo Fundo por conta da graduação. Sou formado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Passo Fundo, e desde lá de Itapuca participava do grupo de jovens na comunidade, grupo de jovens da Pastoral da Juventude, que foi por onde eu consegui e continuei militando em Passo Fundo, fazendo esse debate tão importante da realidade juvenil. E hoje, então, eu continuo minha formação, eu estou agora, me mudei de Passo Fundo, mas continuo estudando e, sem dúvida, sendo um entusiasta desse debate e acreditando sempre e cada vez mais no potencial e no protagonismo desse que é o nosso tema, mas que também é uma grande questão para o Brasil e para Passo Fundo e para todas as nossas cidades, que é a juventude. Perfeito, Eduardo. Uma alegria ter você aqui, né? Eu digo que a gente teve a oportunidade, né, de nos conhecermos na Pastoral da Juventude, num processo de formação, né? Eu sempre trabalhei aí a questão da linguagem corporal, né? Expressão corporal. Então, assim, muito bom ter você aqui. Eu digo que essa é a live das emoções, né? A gente se emociona de poder estar partilhando aí essa vivência, esse processo, né, de análise acumulada durante todo esse tempo, assim, de luta em defesa da juventude trabalhadora. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Alessandra, minha querida, a palavra é tua, se apresenta, fala um pouquinho para nós quem você é, da onde que tu vem, quais são as tuas lutas. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês falando desse tema que também, como vocês já falaram, para mim é muito caro. Então, agradeço também quem está acompanhando aí, que acolheu o nosso convite. E dizer que eu sou a Alessandra, então, professora da rede estadual, viu, Regina? Não sou da municipal. Da rede estadual. É verdade. Pediu demissão, né, da rede municipal. Tu me promoveu, mas é uma rede que eu gosto muito. Assim, tem muitas lutas, ela está com condições tão precárias, mas assim, tem colegas, tem estudantes que tá, né, por condições melhores de educação, porque isso favorece, né, não só a gente que está lá, mas a sociedade como um todo. Não entendo uma sociedade desenvolvida, uma sociedade feliz sem educação, né? Então, sozinha, né, a educação, ela também não muda, né? Precisa ter um conjunto de coisas, e esse é um tema também que eu aprendi dentro da Juventude Operária Cristã, que é onde eu, né, me inseri na juventude. Foi a partir da Juventude, que a gente chama de JOC, né, que eu conheci a Regina, conheci Passo Fundo, né, e tantos e outros lugares e jovens, e me envolvi, então, nessas ações, né, nesses grupos, nesse aprendizado todo, e hoje, então, tem um papel de promover, né, esses grupos aqui na cidade, contribuir para que os jovens continuem, né, conhecendo a sua realidade e também podendo transformar ela aqui em Caxias, na região, no país, onde eles estiverem. Então, também acredito muito no potencial da juventude. Isso aí, muito bom, então, ter a companhia de vocês nessa live de hoje, que a gente possa fazer aí uma boa discussão.
Eu sempre digo assim que pensar em os jovens de uma forma completa, atendendo toda essa diversidade que existe na juventude, se torna fundamental para que a gente possa pensar políticas públicas, né, que contemple de fato a realidade da juventude. Passo Fundo, como outras cidades, é uma discussão que a gente precisa ampliar e muito, né? Muito pouco tem se investido na nossa cidade, no nosso país, no que diz respeito a políticas públicas para a juventude. Então, que os nossos convidados possam aí partilhar suas análises nos espaços onde eles estão, dos espaços onde eles estão atuando, para que a gente possa também avançar nessa importante discussão aqui na nossa cidade. Queria dizer que eu também convidei, né, os jovens do DCE, onde eles tinham um compromisso, não puderam estar participando, mas numa outra oportunidade eles se comprometeram em estar aqui presente com a gente na nossa live. Queria saber dos nossos convidados nessa primeira rodada. Hoje a população juvenil, né, os jovens brasileiros, eles representam cerca de 50 milhões, né, 23% da população brasileira, se não me engano. Para vocês, assim, queria que vocês me falassem um pouquinho o que vocês estão observando, analisando, quais os impactos dessa pandemia na vida desses jovens, né, considerando que a gente vive um período de isolamento social, e que a gente acredita, sim, que a juventude está tendo aí alguns impactos na vida, seja no estudo, no trabalho, nas relações de amizade, de lazer. Queria que vocês trouxessem um pouco as análises na perspectiva da juventude, né? Considerando todas essas mudanças que tem aí na rotina dos nossos jovens. Quais que são os principais impactos que vocês observam? Para começar essa rodada, eu vou pedir para a Alessandra começar, depois a gente passa para o Eduardo e daí a gente vai intercalando, tá? Então, Alessandra, por favor, a palavra é tua. Bom, a gente pensa que são muitos, né, os impactos na vida da juventude diante dessa pandemia, e tem acendido por isso vários alertas, né, pelo menos para a maioria, né, dos jovens que estão próximos do nosso convívio, da classe trabalhadora, não está sendo um tempo tão proveitoso e tranquilo assim, né? Está sendo um tempo, pelo contrário, de preocupação, primeiramente com a sobrevivência e com o futuro, né? Quem está ainda nos estudos, né, na escola ou na universidade, está preocupado com isso, né? Com a sua aprendizagem e de que forma, né, esse momento que não está sendo bem diferente do momento presencial, né? Também, e não só na qualidade, mas também na quantidade, né, de aprendizados, o impacto isso vai ter no futuro, né, na busca do trabalho, na própria continuidade dos estudos. Então, eles estão bastante preocupados, sim. E eu destaco 3 aspectos, assim, da realidade que toca mais né? Quando a gente pergunta como é que eles estão se sentindo diante disso, né? Alessandra... Primeiro, em relação ao especial, né? Então, eles estão em casa, né? Cortou. A Alessandra está trancando bastante aqui a nossa conexão. Eu só um pouquinho, acho que de repente você repete, né, a questão dos aspectos, os 3 aspectos que você traz presente assim na tua fala. Acho que retoma um pouquinho a fala porque deu uma travada no áudio. Tá bem. Então, eu destaco 3 aspectos. O primeiro é em relação ao esporte, lazer, a cultura, a diversão, né? Que para a juventude isso também é prioridade, é necessário. E nesse momento,
muitos estão em isolamento, estão em casa, não está acontecendo também atividades por conta de evitar o contágio, então isso está sendo um período, uma situação angustiante por não poder ver os amigos, conversar, namorar, né, se divertir, realizar essas atividades que o jovem, que faz parte da vida das pessoas, mas para o jovem é uma etapa, né, para o jovem, e são atividades muito importantes, né. E a segunda é em relação à educação, as aulas suspensas, né, para quem ainda está na etapa escolar e na universitária também. Nem todas, mas muitas organizaram as domiciliares, e os jovens relatam que estão enfrentando várias dificuldades, o acesso à internet, os equipamentos e até as condições adequadas para o estudo. E o terceiro é em relação ao trabalho, né? As dificuldades nesse momento são várias realidades também, né? Tem jovens que trabalham, né, em serviços essenciais, como supermercados, farmácias, em restaurantes, né, através da venda de viandas quentinhas, né, teleentrega. Eles estão trabalhando, mas eles relatam que nem sempre têm os equipamentos necessários e nem sempre eles se sentem seguros, né? Eles têm medo de ser contaminados, porque às vezes o próprio cliente, ele não está preocupado, ele não está com a máscara, ele não quer passar o álcool gel, enfim. Então, eles relatam isso, né? Tem muitos que estão trabalhando também mais, né? Aumentou a sua jornada nesse período. Então, outra situação, né? Quem trabalha em farmácia, por exemplo, que faz plantões em final de semana, feriado, relata que não sabe mais, não tem uma jornada determinada, né? Tem dias que ele trabalha um dia, depois um outro, e daí muda as horas. Então, tá difícil até de organizar a sua vida, né? Porque isso também tem dificultado de participar dos grupos, né? Por exemplo, a gente tem feito atividades usando as ferramentas eletrônicas, mas esses jovens se distanciaram um pouco, né? Tem outros que estão no teletrabalho, e a gente vê que isso, né, já existia, mas vem com força agora, né? E principalmente nessa questão de vendas online e telemarketing. Por um lado, a tecnologia é super importante, né? Está nos colocando mais próximos, ajudando nisso, mas por outro lado, nessa questão do trabalho, que pode ser feito em casa, né? Mesmo que a empresa ofereça os eventos, ele é um trabalho sem proteção social, sem muitas regras, né, trabalhistas, e essa questão da jornada é uma coisa que está extremamente ligada a isso, né? Não tem mais o fim da jornada, né? Você está no mesmo ambiente de trabalho e continua recebendo mensagens do chefe e tendo que dar conta disso, né? Então, tem essa realidade que veio para ficar, eu acho, mesmo depois da pandemia, e vai exigir da gente uma certa organização para ver, porque não pode ser um trabalho assim totalmente desprotegido, né? Ele coloca em risco a vida da gente, né? A nossa saúde e tal, né? Tenho mais coisas para falar, mas acho que eu paro por aqui agora e depois eu complemento. Queria falar um pouco mais do trabalho, mas também para ouvir o Eduardo. A gente pode depois, nas próximas rodadas, a gente vai abordando essas temáticas, né? Acrescido essa questão do trabalho, Alessandra, acho que tem muito a realidade do jovem também que está desempregado, né? Da dificuldade também de encontrar o trabalho, e aqui é importante a gente considerar a questão do primeiro emprego, né? Que com esta pandemia, algumas coisas acabam intensificando as dificuldades também no que diz respeito à busca desse trabalho. Querido Eduardo, contigo agora, quais os impactos aí que esta pandemia está trazendo para a nossa juventude?
Bueno, eu tendo a pensar numa linha muito semelhante ao que a Alessandra já falava, né? Primeiro, eu acho que é fundamental essa observação, essa distinção que você demarcou tão bem, Regina, no começo da nossa conversa, dizendo que quando a gente fala de juventude, é preciso compreender um fenômeno ou um grupo, uma classificação muito diversa, né, profundamente diversa, e, por óbvio, dentro da sociedade que nós vivemos, é também diversificada por todos os outros fatores que nos diversificam para além da juventude. A gente poderia imaginar uma divisão de classes, uma divisão de gênero, uma divisão de acesso à informação, de acesso à educação, de acesso ao trabalho, e certamente os impactos, eles vão ser muito específicos dentro de cada uma dessas realidades, né? Certamente a forma como impacta para o jovem lá da periferia é uma, para o jovem que mora num espaço mais privilegiado é outra, e assim por diante. Então, eu acho que esse recorte que tu fizestes é muito importante quando a gente vai tratar de juventude, porque existe, de fato, uma tentativa nos discursos em comum, em geral, de tratar a juventude como uma grande massa, né? É uma proposta massificadora da juventude, e isso a gente já vê de tantas formas acontecendo há tanto tempo, né? Mas, para além disso, eu concordo profundamente com todas essas pistas que a Alessandra apontou de impactos que acontecem e que estão acontecendo na vida da juventude, especificamente, e eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto, que é o aspecto da insegurança, da vulnerabilidade, eu não sei direito qual palavra usar, mas algo nesse sentido da improbabilidade, entende? Eu lembro que desde muito tempo na Pastoral da Juventude, por exemplo, e assim acontece em muitos outros grupos e espaços, a gente sempre tenta trabalhar como jovens e com os jovens a partir da perspectiva da juventude como um espaço propício para a construção de um projeto de vida. E mesmo que isso tenha outros nomes, outros espaços, a gente poderia dizer assim, que a juventude é, por excelência, esse período da vida que a gente tem uma série de fatores que nos oportunizam pensar e se projetar e se prospectar numa noção de presente, óbvio, de organização, de atuação, mas também numa perspectiva de futuro, né? E isso também vai acontecer de forma muito diversa, seja para o jovem que está trabalhando, para o jovem que está desempregado, para o jovem que não está tendo acesso à educação porque não tem o equipamento necessário, e isso vai criando como que um sentimento de incapacidade, é essa a sensação que eu tenho, e como se fosse que essa incapacidade ela é própria do jovem, ela é própria da pessoa, quando no fato, quando na realidade, é um fenômeno muito maior do que a pessoa em si, né? Então, eu gostaria de destacar, entre vários elementos, entre vários impactos, essa situação muito específica desse tempo como um tempo de profunda vulnerabilidade para a juventude, naquilo que é a essência da juventude, desse exercício de ser jovem, que é essa coisa de experimentar, de sonhar, de imaginar, de se organizar, de se inserir nos espaços. Esse é, sem dúvida, um impacto muito severo e muito forte na vida da juventude, né? Perfeito, Eduardo. Quanta riqueza, né, vocês trazem de análise, né, nessa temática, assim. Agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Todo mundo sabe aí que as aulas estão, né, estão temporariamente, né, acontecendo de forma à distância, seja por atividades à distância, seja pelo ensino remoto, e aí cada rede vai utilizando uma nomenclatura diferente, mas que elas estão acontecendo a partir principalmente dos espaços virtuais.
Queria que vocês avaliassem um pouquinho assim quais são os riscos e desafios, né, desse momento que a gente vive, dessas aulas que estão acontecendo e da forma como vem sendo conduzido esse processo na perspectiva da juventude. Porque assim, nós temos ouvido muitos professores trazendo assim os aspectos do olhar deles, né, da dificuldade do acesso à internet, da dificuldade no fazer essas atividades, mas seria muito interessante vocês trazerem as falas hoje dos jovens no que diz respeito a esta implementação dessa educação à distância, tanto no que diz respeito aos riscos e também aos desafios, porque a gente sabe que a educação ela não será mais a mesma que a gente teve aí no início deste ano, ou que historicamente ela foi tendo, né? Então, na verdade, a gente vai ter mudanças significativas na educação. E o que os jovens estão falando sobre isso, estão trazendo de aspectos tanto positivo quanto negativo. Nessa rodada, a gente começa com o Eduardo e depois a gente passa para a Alessandra. Então, Eduardo, meu querido, a fala é tua. Muito bem. Eu peço certo tipo de licença para falar a partir dessa questão, a partir de um lugar muito especial, que é da minha experiência, né? Como eu dizia, eu sou estudante e também sou jovem, então gostaria de fazer esse recorte a partir de como tem sido para mim. Eu sou estudante de curso de mestrado na universidade pública, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aqui na universidade, no curso de mestrado, nós aderimos ao ensino remoto emergencial desde o mês de junho, né? Eu acho que os riscos são variados e a médio, a curto, a longo prazo são muito complexos e que os desafios são muito grandes, né? Por que os riscos são muito complexos e muito grandes também? Porque nós vivemos, além desse contexto da pandemia, do isolamento, de toda essa dificuldade de implantar um acesso que seja universal, para que todo mundo possa acompanhar as atividades, para além disso, a gente vive num país que passa por um desmonte da educação muito severo, né? Perverso. A gente não está num contexto em que existe, do ponto de vista governamental, do Estado brasileiro, uma disposição e um engajamento e um comprometimento com a educação. Isso fica evidente pelo número de cortes, de remoção de bolsas, de incentivos à pesquisa, o sucateamento das universidades públicas e dos institutos federais. Então, assim, tudo isso vai se complexificando muito mais dentro desse contexto agora da pandemia, né? Sem dúvida, nós não estávamos e não estamos, nós continuamos despreparados para implantar o ensino à distância. E um sinal disso é justamente isso que tu falas, a gente não sabe nem como é que a gente chama isso, né? Uns chamam de ensino remoto, outros de atividade virtual, outros de educação à distância, porque a gente realmente não sabe o que é isso. As nossas instituições, elas não estavam e não estão preparadas para uma transição tão grande. E eu acho que se dar conta disso é se dar conta de que o processo educativo, e vocês certamente sabem disso bem mais do que eu, ele se dá na sala de aula, mas para além do fato de que na sala de aula existe o professor que dá o conteúdo e existe a figura aluno que recebe o conteúdo. A educação, ela se constrói na troca, que vai além do conteúdo programático, aquele que está no plano de ensino, né? A educação se constitui também, óbvio que no conteúdo, mas também na relação de intimidade que se constrói entre quem está estudando, quem é colega de turma, se constrói na intimidade que se estabelece com outras pessoas de outras turmas da escola, com os papéis que a gente vai tomando, com as atividades que vão sendo desenvolvidas coletivamente, né? A educação não é conteúdo e receptor, não é essa coisa que a gente, não é assistir 4 horas de vídeo e agora eu sou formado porque eu assisti 4 horas de vídeo, não, é mais do que isso, é um exercício integral, né? Então, diante dessa limitação, a gente vai se dando conta
do que é de fato a sala de aula, e do quanto é importante a sala de aula, e do quanto a gente está despreparado para reproduzir, pelo mínimo que seja, a experiência de sala de aula virtualmente, né? E não é esse despreparo, não é porque os professores não se prepararam, não é isso. Não se prepararam porque não existe uma política nacional de educação, ou estadual, ou municipal, ampla, de estruturação de um processo de ensino à distância, né? E, bueno, se isso não era um problema, hoje é um grande problema, né? Porque nós estamos aí fazendo as coisas como dá, com a maior boa vontade e disposição, e percebendo que nós temos limites. Agora, por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela implantou e definiu que as aulas da graduação também voltarão na modalidade do ensino remoto emergencial, né? Então, agora em agosto, as atividades vão ser retomadas com uma série de precauções que são necessárias para esse contexto, mas que visivelmente comprometem a qualidade do ensino, comprometem a qualidade da educação, comprometem o papel social e a função social da sala de aula da universidade. Então, digo tudo isso para dizer que os limites, os riscos, os desafios, eles são enormes e eles são complexos. Parece uma coisa que a gente não tem como resolver, porque nós não tivemos planejamento, né? Nós estamos numa situação, por óbvio que ninguém tinha como saber que nós íamos passar por uma pandemia em 2019, mas mesmo diante da situação que nós estávamos, nós não tínhamos um planejamento de aderir às novas tecnologias como uma forma de educação, como uma forma de também efetivar a educação. E dizer isso não é dizer que os professores têm que fazer aula de como aprender a mexer nesses softwares todos e nessas plataformas todas que agora viraram a nossa vida. É dizer também que a gente tem de se aproximar desse espaço e imaginar relações possíveis a partir desse espaço. Nem esse exercício, que é mínimo, a gente não dá conta de fazer, não deu conta de fazer até aqui, do ponto de vista de planejamento, né? Então, os limites, os desafios, eles são complexos porque eles estão acontecendo e a gente tem que ir tateando e descobrindo como é possível fazer à medida que vai fazendo. E aí faz um tempo, vê que não resolveu nada e aí tem que refazer. Ou seja, é uma complexidade, né, enorme e enfim, o desafio está dado, e isso para nem falando das questões de acesso, né? A gente está falando de educação à distância num país de uma extrema desigualdade social, de uma pobreza terrível. Então, uma coisa é falar de educação à distância em países desenvolvidos ou países com mais estrutura para essas questões. Outra coisa é falar numa sociedade tão desigual quanto a sociedade brasileira, né? Então, são aí uma série de aspectos que vão se apresentando mais do que nunca, e mais evidentemente, como desafios enormes para implantar esse sistema que agora, de um jeito ou de outro, vai estar sendo implantado, né? Perfeito, Eduardo. Imagina, assim, se para o ensino superior está sendo difícil, né, que já existia uma legislação, né, lembrando que para o ensino superior isso já era legalizado no nosso país, claro que não da forma como está posto, mas existia já uma prerrogativa para a implementação dessas tecnologias. Está sendo difícil, imagina, para séries, né, para a educação básica, né, educação infantil, ensino fundamental, mesmo ensino médio, né, onde muitas vezes essas crianças não desenvolveram, esses jovens não desenvolveram essa autonomia, né, para estar estudando à distância, né, que é o grande dilema do que está posto, associado a toda a dificuldade da educação à distância. Alessandra, temos aqui uma pergunta do professor Leonardo, nosso querido amigo Léo, um abraço, Léo, que diz o seguinte: jovens que estão excluídos do acesso à internet ou que têm conexões precárias insuficientes para poder estudar à distância. O que dizer disso, tá? Então, na tua fala, se você puder aí considerar a pergunta do nosso amigo Léo,
fica o desafio aí para ti, depois se o Léo, se o Eduardo quiser estar retomando isso, ele fica bem à vontade. Então, Alessandra, a palavra é tua. Oi, Ali. Alessandra, a gente não está conseguindo te escutar. O microfone acho que está fechado, isso agora? Isso, agora vai. Oi, tá me ouvindo agora? Sim. Obrigada, Léo, pela pergunta. Vi que tem João, tem Gilmar, tem Carla Márcio, tem João Lúcio assistindo, tem o Guto, tem muita gente aí acompanhando isso e que também está vivenciando um pouco essa realidade, né? Que não é tão diferente, acho, da universidade, a realidade da escola básica, né? Onde estão as crianças e os adolescentes. Então, como a gente já falou, a primeira dificuldade é a questão do acesso, né? Ter uma internet que a gente está vendo, né? Que isso acontece com eles também, né? Não ter uma internet que dê conta desses desafios, né? Porque as atividades envolvem fazer vídeo, essas coisas que muitos dos adolescentes dominam, né? Sabem fazer isso, mas a gente também está se deparando que muitos não sabem, né? Não conhecem essas ferramentas. Então, não é só ter a internet, ter o celular ou o computador, né? Também ter esse conhecimento para lidar com essas ferramentas. A gente tem ouvido vários relatos, eles contam isso, né? E tendo que compartilhar também esses equipamentos com os seus irmãos, né? Outros, né? Também adolescentes da família, né? Então, nem sempre tem, né? Todo o tempo necessário, né? Também em relação a isso para poder fazer as atividades. Eles relatam uma dificuldade enorme de compreender, entender as atividades, né? Então, coisa que a gente também já identificava, essas questões, né, mais profundas da educação, que tem a ver com a qualidade, né, do aprendizado, e eles expressam essa preocupação, mas eu não estou conseguindo aprender, e aí como é que fica? Essa situação vai angustiando, vai deixando eles ansiosos, e até, de certa forma, desmotiva, né, a fazer, porque indo avançar, tu não está conseguindo acessar, compreender as atividades, né, dessa maneira, então não vou fazer, né? Se a gente olhar os indicadores que o governo ainda não divulgou, mas a gente, né, conversando entre as escolas e com os estudantes, a gente, para identificar as causas, vê que está ligado com isso, né? Baixo a devolução, digamos assim, das atividades, porque não está conseguindo compreender, não consegue se concentrar, não tem a internet que permita, né, começar e finalizar o trabalho, não domina as ferramentas, e aí cansa mesmo ficar tanto tempo assistindo vídeo, ou tutorial, ou coisa, você fica um determinado tempo e depois é diferente, né, que a gente permanece atento, né, na sala de aula presencial parece que tem outros momentos que vão quebrando isso e vão dinamizando de outra maneira, né, que o ensino à distância. Então, essa é outra dificuldade, né? E tem os estudantes, mas a gente também, de que isso leva à desistência, né, ao abandono da escola. E isso na questão do ensino médio. Então, eles percebem que, ao mesmo tempo, a tecnologia, ela vem, né, a gente já consegue fazer essa leitura que veio para ficar, mas, ao mesmo tempo, não se apresenta uma discussão e nenhuma possibilidade nova de reinventar essa escola, né, e que essas aprendizagens sejam, de fato, mais significativas,
que contribuam, né, que eles se percebam, né, nesse processo e contribua para a projeção da vida, né, o que eles querem fazer, e também que isso relacionado com a sociedade, o mercado de trabalho, né, essa visão tão pouco feita, né, a gente vê pela própria política educacional. Então, só trazer a ferramenta, os jovens estão se dando conta, né, que eu desistir, porque isso não consigo fazer, no fundo está dizendo isso, né, precisa ser pensado, refletido mais profundamente, e o jovem, o adolescente, né, tem que participar desse processo de construção, né, junto com os profissionais, mas, por exemplo, no Estado, a política estadual, o governo não tem os profissionais para discutir isso, né? Então, está sendo tudo colocado de uma maneira né, decidida por algumas pessoas. E nem sempre, né, de acordo com a realidade, que, como o Eduardo já falou, é muito diversa. E o que a gente vê é que, novamente, esse tipo de política, esse projeto, vai beneficiar um pequeno grupo na sociedade. A maioria das pessoas está tendo todas essas dificuldades e não tem resposta, né? A maioria dos adolescentes está passando por isso e não tem respostas. Há um receio também de que isso agrave as situações, né? Ou se apresentem situações de doenças mentais até, né? Entre os estudantes. Então, por fim, queria dizer também... Alessandra, está trancando o teu áudio, tá? Então... Isso. Ali nós não estamos conseguindo te escutar, tá? Tá trancando o áudio. Que uma pena, trancou ali a internet da Ali, mas a gente vai continuando, então, com o Eduardo. Acho que é importante essa leitura. A questão da evasão escolar é uma preocupação, né? Principalmente entre a juventude. A gente já sabe que é muito difícil, né, da gente conseguir mantê-los, né, na escola pública em situações normais, com essa educação à distância, ou essas atividades à distância, de forma remota, se torna muito mais difícil, né? Muitos estudantes manifestam a dificuldade de compreensão das atividades, dos conteúdos, e que isso vai gerando aí muita desmotivação, e alguns acabam saindo, né, ou se desligando da escola neste período. Então, terá aí um desafio futuro para a escola pública, que é como está recuperando todos esses alunos que acabam desistindo aí por conta da situação que está posta, onde muitas vezes o limite pode ser o acesso à internet, a um equipamento que possibilite ter qualidade no acompanhamento das aulas, né? Lembrando que o acesso à internet não é só a internet pré-paga do celular, né? Para fazer algumas atividades precisa de um pouco mais de qualidade. A gente vê a dificuldade que nós enfrentamos, né? De uso da internet para fazer uma live, por exemplo, né, Alessandra, onde a gente precisa ficar, né, trabalhando sempre com essa questão da oscilação da internet, nem sempre é de boa qualidade. Imagina os nossos jovens com a dificuldade aí socioeconômica que vocês trouxeram presente, né, o quanto isso vai se tornando ainda mais difícil. Nós vamos passar agora para a nossa terceira rodada. O nosso amigo João Lúcio, um beijão para ti, um abraço, João. O João está perguntando que horas que termina a nossa live. João, assim, ó, nós vamos fazer um esforço bem grande para terminar por volta das 21h10, tá? Esse é o nosso teto máximo, vamos trabalhar para isso, tá? Obrigado por ter voltado. Um grande abraço para ti. Está te mandando aqui um abraço aí, tá, Alessandra? Depois tu responde o João. Dando sequência à nossa terceira rodada,
a gente vai estar conversando agora com perguntas diferentes para os nossos dois convidados. Alessandra, eu gostaria agora que você começasse, vamos ver se a internet ela nos ajuda agora. Queria que tu avaliasse os números, assim, têm aumentado muito de violência doméstica nesse período de pandemia. Queria ver contigo, assim, que você falasse um pouco mais para nós sobre isso, se nesse período de isolamento social existe esse impacto também e esta realidade da violência doméstica para jovens trabalhadoras, né? Então, na perspectiva da juventude, como que está essa questão da violência doméstica? Então, a palavra é tua, Alessandra. Vamos torcer para a internet colaborar agora. Sim, obrigada. Eu estava finalizando a fala, falando um pouco da autonomia, né? Que seria um momento da gente vivenciar um pouco mais a questão da autonomia e do próprio adolescente buscar, mas com todas essas dificuldades, né? Também fica caindo, né? Esse é um outro elemento, a questão da violência, né, nesse período também bastante preocupante, embora ela não é uma situação nova, né? Se vocês recordam, em fevereiro, um pouco antes da gente sair, né, de vir toda essa questão da pandemia, apareceu nas mídias aqui do nosso estado, né, os dados sobre o feminicídio no Rio Grande do Sul. E era preocupante, um dado preocupante, porque tinha aumentado em 200%, se comparado com o ano passado. E, recentemente, os dados do país, né, têm evidenciado que essa realidade cresceu, né, em 400%, né, é um índice um dos maiores da América Latina, né? Então, isso preocupa muito, porque as pessoas estão em casa e aí evidenciou esse problema que já existia. E as jovens mulheres estão nesse contexto também enfrentam esse tipo de coisa, né? A gente sabe que a violência, nenhuma forma de violência ela é positiva, né? Ela machuca, ela traumatiza, ela amedronta, ela paralisa a pessoa, ela destrói toda a capacidade de reação, de amar, e ela deixa marcas prontas, né? Oi, acho que novamente, né? Isso, ela deu uma travada. Agora vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, os índices apontam que tem algo de errado nisso, né? Primeiramente, eu apontaria a política pública de segurança do Estado, né? Que se revela um desastre, ela fracassou, ela precisa mudar, porque ela não garante a proteção e a vida das mulheres, né? E das jovens mulheres também, pensa, né? Não é diferente. Então, é necessário repensar uma política, mas mais do que isso, a gente sabe que apenas a mudança da política de segurança não vai resolver esse problema que está na nossa cultura, né? Também. Então, é um conjunto, está nas leis, né? É um conjunto de ações que é necessário a gente pensar numa lógica diferente, de organizar a vida, a sociedade. É necessário pensar a relação com as pessoas. Ali travou de novo a internet. Oi, agora voltou. Ai, que... Não, faz parte. Internet é isso mesmo, viu? Isso. É preciso a gente repensar um conjunto de coisas, né?
desde as relações com companheiros, familiares, as relações econômicas, também. Então, é preciso que a gente promova espaços de conversa, que acho que não tem outro jeito, né? Conversar, conhecer as leis, né? Participar de atividades coletivas, de grupos de jovens, de mulheres, e também denunciar, né? Tem o número 180, que sabe que tem muitas dificuldades, mas é um importante instrumento, né, que a gente conquistou junto com a Lei Maria da Penha. Então a gente precisa conhecer isso, né, levar essas informações, conversar, né, com as companheiras e os companheiros também, né, para poder mudar essa cultura, né, porque não é possível. Todos têm direito à vida, né? Ontem ainda, Alessandra, a gente falava sobre isso quando a gente discutia a questão da saúde mental, e também vale para a questão da violência contra a mulher, né? Que a gente não deixe nenhuma companheira sozinha, né, nesse período de isolamento social. Eu acho que a gente precisa ter essa rede de proteção aí da mulher, que é uma responsabilidade social de todos, né? Então, assim, todos nós somos responsáveis pela vida das mulheres, né? Acho que esse é um olhar que precisa ter, né? Tenho sempre, quando a gente discute essa questão da pauta da violência contra a mulher, a gente sempre deixa claro, né? Que aquele ditado popular, ele não cabe, né? Que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Quanto isso, no nosso país, muitas mulheres perdem a vida dentro da sua própria casa, onde deveria ser o lugar onde elas teriam que estar protegidas, né? Então fica aí o desafio social de que todos nós sejamos, né, vigilantes da saúde, do cuidado das nossas mulheres, tá? E nenhuma mulher está sozinha, e tem várias experiências aí no nosso país, muito bacana, que está dando certo da gente criar essa rede, né? Então, que a gente possa buscar alternativas de não deixar nenhuma mulher sozinha. Eduardo, querido, agora a gente vai passar, então, para você, tá? Assim, Eduardo, tu até na tua fala, tu trouxe, assim, nos últimos anos, no Brasil, vem tendo muitos ataques às políticas públicas e ações para a juventude, para a mulher, dos direitos humanos. A gente vive aí muitas extinções e sucateamento de políticas públicas que antes foram consolidadas, que hoje já não existe mais. A própria Secretaria Nacional da Juventude tornou-se uma secretaria de extensão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas que não tem uma atuação efetiva. Queria ouvir de ti, assim, qual que é a tua avaliação da política nacional para a juventude, no que diz respeito à garantia de direitos. A gente sabe que a juventude sempre sofreu muito pela questão da falta de políticas públicas, mas nesse atual cenário nacional, parece que as coisas estão muito mais complicadas, né? Até algumas políticas de acesso à educação, à saúde, aos direitos humanos, que antes a gente tinha, assim, comemorado, né, enquanto conquistas, hoje a gente vê um retrocesso. Queria que tu falasse um pouco para nós sobre isso, assim, como que você avalia essa política nacional para a juventude. Então, a palavra é tua, meu querido. Certo. Eu acho que é interessante a gente olhar para o espaço do que foi já no nosso país a Secretaria Nacional da Juventude, né? Como uma secretaria autônoma. Sem dúvida, no mínimo, a secretaria era um espaço de olhar atentamente para a realidade juvenil. Olhar, constituir bases de dados, constituir análises de conjunturas amplas e diversificadas suficientemente que pudessem ajudar e ser escopo, ser base para a construção de políticas públicas para a juventude. Então, a Secretaria Nacional da Juventude
era esse espaço que reunia, então, uma série de entidades, de organizações, de representações da sociedade civil em torno dessa questão da realidade do mundo juvenil. E eu, pensando nisso, antes lembrava do Hilário Dick, jesuíta, conhecido muito bem no Brasil e em muitos lugares da América Latina pelo trabalho com a juventude, e ele sempre dizia que a sociedade não cuida da juventude, não sabe cuidar da juventude, a sociedade tem uma perseguição, uma coisa perversa com a juventude, porque desmontar a Secretaria Nacional da Juventude é dizer que a juventude, que é uma massa tão expressiva na população do nosso país, como já foi levantado dado aqui, é dizer que a juventude é uma coisinha que você coloca em qualquer lugar, de qualquer jeito, coloca numa pastinha ali, deixa meio de lado. É uma coisa meio que assim, isso é um problema muito grande, vamos deixar mais de lado, vamos deixar quietinho, que daí a gente não se incomoda com isso. Só que na prática, a juventude é a propulsão de uma sociedade, né? É a pulsão de vida mais latente num conjunto de sociedade, nós poderíamos dizer assim. Então, esse desmonte que é caracterizado nesse caso específico da Secretaria Nacional de Juventude, ele fragiliza a imagem da juventude no Brasil, porque ele como que desfigura o rosto da juventude, ele tira os equipamentos garantidos pelo Estado para construir esse rosto tão plural, tão diverso, tão rico, que é o rosto da juventude do país. E como a gente já estava falando, esse é um desmonte específico que abrange de cheio a juventude, né? Mas a gente também tem de ver isso que você já levantava tão bem, que esses desmontes todos que acontecem na educação, o desmonte das escolas, das universidades, o desmonte do Sistema Único de Saúde, são desmontes que abarcam de cheio a juventude, tanto quanto outras faixas etárias, mas a juventude de um modo muito especial, porque a gente sabe que, em boa medida, os jovens ainda não têm uma estabilidade financeira, por exemplo, ainda estão em formação, ainda estão no primeiro emprego, constituindo as primeiras experiências de trabalho, e aí essas questões que desmontam a estabilidade mínima que o Estado deveria garantir como direito social que é, elas infligem no direito da juventude de existir sendo juventude, né? Então eu acho que, sem dúvida, esses desmontes, eles são perversos para todo o Brasil e de um modo muito especial para a juventude que sente isso desde um lugar de vulnerabilidade, né? Perfeito, Eduardo, muito bom. Que a gente possa ter um olhar aí, né, dos nossos administradores para a nossa juventude do nosso país, né? Acho que merece, de fato, que a gente avance aí nas políticas públicas no que diz respeito à juventude, né? Acho que é algo que precisa um olhar especial no nosso país, na nossa cidade, porque muito a gente vem lutando muito, né, na defesa dessas políticas públicas. Quando a gente dá um passo à frente, a gente acha que, não, agora a coisa vai andar, né, mas daí quando de repente são 100 passos atrás, né, e aqui me refiro à questão da política de acesso, né, à universidade pública, à universidade, ao curso superior, que a gente achava que estávamos no momento onde o filho do trabalhador, da trabalhadora, da empregada doméstica, do operário ia poder estudar, né? E hoje a gente vê novamente tendo que voltar às ruas para exigir algo que deveria ser nosso direito, né? Direito dos nossos jovens. Então fica aí, né, a angústia e o repúdio ao que vem acontecendo no nosso país no que diz respeito ao ataque aos direitos da juventude trabalhadora, né? Alessandra, Eduardo, nós estamos chegando ao fim da nossa live de hoje, tá? Nós vamos agora para a nossa última rodada, onde vocês terão como desafio aí fazer suas considerações finais e também deixar aí o que espera para o futuro da nossa juventude, o que vocês nos deixam como esperança
para esse país pós-pandemia, né? Então, nessa rodada, a gente começa com a Alessandra. Alessandra, a palavra é tua, pode fazer tuas considerações finais e também aí deixar o teu recadinho para os jovens das nossas cidades, né, de Passo Fundo, de Caxias, de Bento, né, que a gente possa tá dando aí um alento no que diz respeito a este mundo aí pós-pandemia. Sim, penso que nós temos muitos desafios, mas a juventude tem um grande potencial, é criativa, é inteligente, é capaz, né, de fazer muitas coisas. Então, eu deixo aqui o convite, né, para aqueles que já participam, né, de grupos, né, de coletivos, que continuem engajados. E os que ainda não participam, que procurem, que participem de grupo de jovens da sua comunidade, da escola, né, da igreja, de movimento social. Acho que isso é muito importante, porque todas essas dificuldades que a gente, né, vem enfrentando e que, né, a gente vai precisar ainda colocar para as autoridades que é necessário para que a gente tenha boas condições de vida, né, dignidade, de trabalho e tudo mais, é preciso que a gente esteja unido, né, que seja um grupo grande, que sejam muitos. Então, isso é muito importante, né, participar de coletivo, porque a gente aprende e a gente também se organiza para lutar, né, e garantir essas coisas que são direitos, mas nem sempre são cumpridos, né? Não basta estar escrito na lei, a gente tem que garantir que eles sejam colocados em prática. E aí a União é que vai garantir isso. Então, esse é o primeiro convite. Outra coisa que para dizer também, que nós não abordamos muito, mas essa questão da informalidade, do desemprego, está aumentando. Já existia antes da pandemia e agora só cresceu. Os índices apontam que está em torno de 27%, né, do total desempregados são jovens. Então, quais são, né, as oportunidades que, né, os jovens desse grupo, né, e que é da classe trabalhadora têm, né, para conseguir projetar a sua vida, né, se não tem trabalho? Então, nós vamos precisar se unir para poder reivindicar esse direito, porque a prefeitura, o governo do estado tem um papel nisso, né? Ele, jovem, criar o seu emprego, né? Tem que ter condições para isso. Por isso que a gente tem que estar no coletivo. Muitos jovens acessaram o auxílio, conseguiram acessar o auxílio emergencial para esse momento, mas isso não vai ser para sempre. E os que não conseguiram, né, estão passando por uma série de dificuldades. A gente também aprende a ser solidário, de conseguir também ver a realidade do outro, estando no grupo. Isso nos dá força, nos motiva, né, para poder conquistar as melhorias para a gente e para todo mundo, né? A outra coisa, a segunda coisa, é que nós estamos próximos de um momento eleitoral, mesmo nessa pandemia, então que a gente possa olhar as propostas, né, dos candidatos a prefeito, a vereadoras, vereadores, e a gente possa conversar, né, com os nossos familiares, os amigos, no grupo também, e fazer escolhas de propostas, né, de candidatos que estejam mais comprometidos com os nossos direitos, com as nossas necessidades. Acho que isso é importante também, no sentido de fazer com que as nossas necessidades, os nossos interesses também sejam levados em conta, né? Então, é importante participar. E, por fim, agradecer a todos que passaram por aqui. E tem gente até de outros estados, Luciano, Fernando, deve estar analista, acompanhando. Então, dizer também que Gilmar, Giovana, de Passo Fundo, passaram e que ali no bairro Ípica, a Joque tem um trabalho a partir do esporte, né, que nesse momento não está podendo praticar, mas é um espaço de juventude, né? A Regina, Leonardo, João acompanham assim, uns mais perto, uns mais distantes, mas que tentam, né, construir junto com a juventude
outras formas de ver o mundo, de viver e de realizar os seus sonhos a partir do coletivo. Então, muito obrigada, Regina, pelo convite e essa possibilidade de partilhar com o Eduardo também essas nossas visões, né, e considerações sobre a juventude. Seguimos juntos. Boa noite. Boa noite. Diz a nossa amiga aqui, Alessandra, a nossa amiga Gilca, que diz o seguinte: a juventude trabalhadora vale mais do que todo o ouro do mundo. Viva, viva a juventude, né? Então fica aí o recadinho da Gilca. Eduardo, meu querido, as tuas considerações finais e também o que você aponta aí como perspectivas para a juventude, para o futuro, qual que é o teu recado que você gostaria de estar deixando aí para a juventude da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. A palavra é tua. Joia. Eu quero primeiro dizer de uma grande alegria desse momento aqui e dessa pauta aqui puxada por ti, Regina. Eu me lembro que nas últimas eleições municipais, eu estava em Passo Fundo, estava trabalhando na secretaria da PJ, da Arquidiocese, e nós estávamos preocupados com essa situação e com essa pauta, e nós sentimos a falta dela dentro dos debates dos candidatos a prefeito da cidade, a prefeita. Então, a Pastoral da Juventude em Passo Fundo fez um questionário na época, pedindo que os candidatos respondessem quais as perspectivas para trabalho com a juventude, como fortalecer a secretaria, o Conselho Municipal de Juventude, uma série de outras questões. Desde que eu acompanhei, e o que eu acompanhei, infelizmente, nem tantas coisas andaram tão bem como a gente sonha que elas andem um dia. Mas eu gostaria de manifestar minha alegria aqui por saber que, nesse processo, você propõe o debate sobre a juventude. Isso é uma coisa espetacular, é uma coisa muito boa, é uma alegria muito grande saber que as pessoas que se dispõem a ocupar espaços tão importantes nas nossas cidades, nos nossos municípios, elas estão considerando esse tema que é tão valioso e tão importante. Eu fiquei realmente muito feliz por ter sido chamado, mas mais ainda por ter sido chamado para a gente conversar sobre juventude. Sem dúvida alguma, Passo Fundo precisa urgentemente e merece alguém que trate desse tema com a seriedade que tu tratas já há muito tempo, e com muitas pessoas para além da escola, na escola, nos grupos, enfim. Dito isso, e te agradecendo por essa oportunidade, eu gostaria também de trazer aqui para a nossa conversa, para esse pontinho final de conversa, uma coisa que o Papa Francisco falou aqui no Brasil quando ele esteve por conta da Jornada Mundial da Juventude. Ele dizia que a juventude é a janela pela qual o futuro entra no mundo. Ou seja, se ela é a janela, não é porque ela vai ser um dia, ela já é. Ela é esse espaço por onde o vento, o vendaval da novidade, circula e movimenta, e balança, e levanta. Então, certamente, um desafio que nós temos, que os nossos espaços têm, para o momento pós-pandemia, é de garantir que a juventude ganhe voz, que a juventude ganhe vez, ganhe lugar para ser essa natureza que ela é, essa ventania, esse vendaval que vai nos provocando, que vai nos questionando, que vai nos ajudando a revisar as nossas ideias, os nossos métodos, enfim, que vai promovendo essa novidade tão importante que a gente está tão carente de viver. Nós estamos como que, a sensação, às vezes eu fico de pensar, que a gente está esgotado dessa coisa, é um sentimento de esgotamento, né? Tantas circunstâncias a gente pensa assim, mas será que não vai dar nada certo? Porque olha para os desmontes que acontecem no país, olha por todas essas dificuldades
que são nas escolas agora com o ensino remoto, com essa pandemia, as dificuldades da juventude no trabalho, desempregada, enfim, tantas outras cenas. E para tudo isso, sem dúvida alguma, a juventude é uma novidade sagrada em quem a gente precisa apostar, e é muito bom saber que você continua apostando e certamente vai poder falar com a gente a partir de um lugar muito importante nas nossas cidades, a partir da Câmara de Vereadores, pautando esse tema importantíssimo, certamente para Passo Fundo, mas também para todos os lugares e para todos nós. Então, eu fico muito agradecido pelo tema, pela nossa conversa. Um prazer, Alessandra, ter dividido esse espaço também contigo, ter acolhido as tuas provocações. Um agradecimento também a quem nos acompanhou, a quem passou por aqui. É sempre uma alegria poder conversar e conversar sobre juventude. Vocês sabem que esse tema, ele mexe muito comigo, né? Ele me move muitas vezes, né? Porque a gente se reporta a nossa história. Aqui, se a gente for olhar na nossa telinha de hoje, em períodos diferentes de juventude, de organização de juventude, mas com o mesmo desejo, né, de mudança dessa sociedade e de que, de fato, a nossa juventude trabalhadora tem aí as suas condições de vida, de trabalho garantidas no dia a dia. Então, assim, eu digo que é uma live especial porque ela é cheia de emoção. Acaba assim que a gente se emociona tanto que meio que às vezes tem que cuidar para não ficar se perdendo na live. Porque, de fato, mexe muito com os nossos sentimentos, mexe muito com a nossa história e o nosso envolvimento, a nossa organização a partir da juventude. Para os jovens que estão nos acompanhando, que fique o desafio, né, de estarem se organizando, busquem organizações, busquem movimentos de juventude. Eu acho que se existe uma possibilidade da gente mudar o cenário que está posto, é a partir da organização da juventude, e aqui está a prova, né, em vida, né? Nós três aqui unidos em períodos diferentes de juventude, mas com o mesmo objetivo, e o quanto estas organizações, esses movimentos foram fundamentais para o nosso processo de formação e também de organização. Então, aqui há uma dívida histórica, né? Esses dois movimentos que eu admiro muito, que eu me reporto, assim, em todo o meu histórico, a Pastoral da Juventude, a JOC, que de fato fizeram e me constituíram a militante que eu sou hoje. Então, minha gratidão, vida longa, né, a PJ, JOC, que a gente possa ter muitos jovens lutando para mudar essa realidade que está posta. A todos os companheiros que estiveram com a gente, assim, muita gente que militou, né, com a gente no período de juventude, no meu caso, né, no meu período de juventude. Tô aqui, a Alessandra tem uns problemas, viu, que estão te elogiando demais aqui, tô ficando toda enciumada, mandando beijo, abraço, dizendo que estão com saudade só de ti. Eu fiquei meio enciumada aqui, tá? Mas depois eu vou resolver o problema com os companheiros. Muita gente comentando, participando. Foi muito bacana ter vocês hoje aqui. Minha gratidão a essas duas pessoas que eu admiro muito, meu respeito, minha admiração, muita luz no caminho de vocês. E sigam firmes, fortes aí na defesa dos direitos da juventude trabalhadora. E no que precisar de mim, eu sempre estou à disposição de vocês. Sigo aí o meu desafio de conseguir contribuir com a juventude de alguma forma, porque uma vez estando na organização de jovens, nunca mais a gente deixa de assumir este compromisso, né? Porque isso faz parte, como eu disse, da nossa história. Um beijão a todos. Na segunda-feira tem o espaço Chão da Escola, então todos estão convidados às 20 horas, onde a gente vai conversar
sobre as questões que dizem respeito à qualidade de vida em tempos de pandemia. Acho que sim, a gente luta muito pelos nossos direitos, isso a gente vem fazendo e debatendo muito nas lives, mas a gente precisa também dar uma olhadinha para a gente, na nossa qualidade de vida, cuidar aí do nosso corpo, da nossa mente e das pessoas que a gente gosta, que faz parte do nosso dia a dia. Beijão para os meus dois convidados maravilhosos, tá? Obrigado por aceitarem o convite. A todos que nos acompanharam, um grande abraço e até segunda-feira. E viva a juventude! Viva!